Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Irmã Graça e irmã Liliane, fiquem tranquilos que eu vou estar aqui orando pelo pedido de vocês, tá bom? Irmãos, quando o Marquinho colocou na diretoria quem poderia ser o preletor, eu fui buscar o Senhor e ele me deu essa direção para estar ministrando em João 17. E fico feliz e glorifiquei a Deus quando a Sandra, na sua oração, ela mencionou, né, esse texto de João 17, do verso 20 ao verso 26. O tema para essa reflexão seria: a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o texto de João 17, 20 a 26 diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então o texto, ele nos mostra nessa parte do capítulo 17 de João, Jesus está falando que a fim de que todos sejam um. Está falando de unidade. Aliás, todo o capítulo a gente vê Jesus falando sobre unidade. Se nós pegarmos de versículo de 1 a 5, Jesus está conversando com o Pai a respeito de si mesmo, uma conversa de Deus para com Deus. A segunda parte do verso 6 até o verso 19, Jesus está orando pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos ali, que ali estava com ele. E esse texto que nós lemos, Jesus então ele conversa com o Pai, ele intercede por todos aqueles que viriam crer nele através da pregação da palavra. Então, o ministério de Jesus procurou revelar ao mundo o amor do Pai e apresentar os seus propósitos, né? O Pai e o Filho eram um, e o mundo conheceria este amor e propósito através dele, e por isso, então, o Filho era a imagem perfeita do Pai. Então, qual é o nosso maior desafio como igreja evangélica nacional? Como é o nosso maior desafio como ICB? De fato, é buscarmos essa unidade, vivermos na unidade, para que o mundo veja Jesus através de nós. Então, nós somos responsáveis de buscar essa unidade. Nós somos responsáveis de viver essa unidade. Não precisamos resolver questões com brigas, com dissensões, com divisões, não é isso? Precisamos, sim, de fato, estarmos juntos, porque em nós está a responsabilidade de mostrar ao mundo que Jesus foi enviado, a igreja foi enviada, foi plantada pelo próprio Senhor. Então, Jesus aqui, ele não está falando de uma unidade externa, não é uma unidade de organização, nem uma unidade também denominacional. Jesus também não está falando de um ecumenismo aqui, a ideia de unir todas as religiões, afirmando uma doutrina que divide, né? Mas o amor une. Isso, aí sabemos que isso é uma mentira, né? É uma falácia. Então, não há unidade fora da verdade. Porque a unidade da Igreja de Jesus Cristo, ela é sobrenatural, ela é tangível, e ela também é evangelizadora. Então, os discípulos mostraram esse tipo de comportamento, de dissensões, de egoísmo, de competitividade, não é isso? E desunião. Mas é muito interessante que Thomas Bloch ele vai dizer o seguinte: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causa espanto de os lobos oportunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir. Outra é contrário à natureza e também ela é abominável. Então, quais são as razões para nós buscarmos a unidade? Vivemos a unidade. Primeiro, é porque Jesus pediu isso ao Pai.
Se você voltar seus olhos para o versículo 11 aí, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós o somos. O versículo 20 diz, olha, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Ou seja, Jesus só tem uma igreja, Jesus só tem um rebanho, só tem uma noiva. Então, a unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, é o alvo da sua oração, é a expressão da vontade do Pai. Então, a unidade, meus irmãos, é o grande projeto do Pai para nós. Jesus pede ao Pai que o mundo reconheça, mas vai reconhecer através da unidade da igreja. É necessário que nós caminhemos unidos para que possamos ter crescimento, porque o mundo vai cair na graça da igreja. E nós sabemos que a primeira igreja, a igreja primitiva, no seu nascedouro, nós podemos ver do verso 42 ao 47, essa unidade, esse mesmo pensar com a mente de Cristo, essa alegria de estarem juntos, cai na graça do povo e Deus vai acrescentando em salvo no meio dela. Então veja, meus irmãos, a melhor maneira de darmos testemunho de que realmente cremos em Jesus Cristo é que Ele é o nosso Senhor, é viver em união nos nossos relacionamentos. Precisamos ser unidos nos nossos relacionamentos. Não estou dizendo ter as mesmas ideias, os mesmos desejos, não. Porque nós devemos pensar com a mente de Cristo. Nós podemos pensar diferente uns dos outros, mas precisamos ter a mente de Cristo e seguir o propósito dele. Por isso é que no Evangelho, Jesus ele roda pela unidade dos cristãos, desde os apóstolos até nós que acreditamos na sua palavra. Então vejam, a primeira coisa que nós devemos buscar, a razão pela qual devemos buscar a unidade é porque Jesus pediu ao Pai. A segunda razão, meus irmãos, que devemos buscar a unidade é por causa da nossa origem espiritual. Ao verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, se somos filhos de Deus e fazemos parte da sua família, meus irmãos, não podemos viver em desunião. Jesus ora com o propósito dos seus serem uns com os outros, com base na união entre o Pai e o Filho. Nós devemos ser um porque o Pai e o Filho são um. Então não há desarmonia entre o Pai e o Filho. Então no relacionamento entre o Pai e o Filho, nunca houve tensão, nem conflitos de vontades, porque o Pai e o Filho são um. Então se nós nascemos de Deus, cremos em Jesus por meio da sua palavra, se nós nascemos do Espírito Santo, se nós somos co-participantes da natureza divina, se Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos, então nós não podemos viver brigando uns com os outros. Porque brigas, contendas, dissensões não podem estar no nosso meio. Não vivemos em disputa uns com os outros. Estamos aí a completar 167 anos. Nós podemos chegar no ano que vem com um número dobrado de crentes congregacionais, de igrejas plantadas. Mas isso vai depender se nós de fato buscarmos essa unidade. Porque é o tempo que em todo tempo precisamos lembrar que somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos a origem espiritual que nos direciona, que nos impulsiona, que nos compele imperativamente a buscar essa unidade e não a desunião. É muito interessante que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, o verso 1 e 2, ele diz, olha, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Ou seja, Paulo também trata na igreja aos Filipenses, uma igreja de alegria, igreja de amor,
que eles deveriam então ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, pensar na mesma coisa, por causa de Cristo. Terceira razão que devemos buscar essa unidade é por causa da nossa missão do mundo. Novamente, o verso 21 vai dizer, olha, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja que o mundo perdido em densas trevas não é capaz de ver Deus, mas pode ver os cristãos na igreja de Cristo. Além de ver os cristãos, também vê a igreja de Cristo. Veja, se o mundo olhar para nós, a igreja de Cristo, e ao nos observarem, a enxergar amor e harmonia, crerá que Deus é amor. Então veja que eu e você, em nós, pesa uma grande responsabilidade de testemunharmos acerca de Cristo. Através de quê? Através da nossa unidade. Através do amor de Cristo que está sobre nós. Através do caminhar junto, ainda que pensamos diferente, mas podemos andar junto por causa de Cristo. Então o mundo vai olhar para mim, para você, vai olhar para a igreja e vai nos observar, se enxergar ódio, se enxergar divisão, obviamente que eles vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Então veja, meus irmãos, a unidade não é algo opcional. A unidade é algo importante na vida da igreja, na nossa vida como crente em Jesus Cristo. Então pense nisso, porque se a igreja compete entre si, ela não é capaz de evangelizar o mundo. E o mundo vai ser evangelizado através da unidade da igreja. Porque a sua mensagem não tem poder, a sua palavra não vai ter relevância, as suas ações não são capazes de alcançar os corações se ela viver numa competição, em rugas, em divisões, distensões. A unidade da igreja, ela é a apologética final. É o maior testemunho da igreja, é a comunhão entre seus irmãos e o amor que se amam. Já disse ali Francis Schaeffer. Então Jesus diz que a prova definitiva do discipulado, meus irmãos, é o amor. Como que você tem caminhado? Você tem caminhado buscando a unidade porque Cristo assim pediu, disse? Você tem buscado viver nessa unidade por causa da nossa origem espiritual? Você tem buscado a unidade por causa da nossa missão no mundo, que é evangelizar? E lembre-se que nós vamos evangelizar através do testemunho, nós vamos evangelizar através da nossa unidade. E por último, meus irmãos, nós devemos buscar a unidade por causa do nosso destino final. Olha o versículo 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também esteja comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. E lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então aqui Jesus, ele revela a sua vontade em relação aos seus. Então ele pede ao Pai para que os seus discípulos vejam a sua glória e estejam no céu com ele. Então veja, se esse é o desejo de Jesus, o Senhor da igreja, de que os seus estejam com ele, se vamos estar no céu, se vamos morar junto por toda a eternidade, como podemos afirmar que não podemos conviver uns com os outros aqui na Terra? Então, algo está errado. E algo está muito errado. Então, logo, precisamos aprender a viver como família de Deus, meus irmãos, desde já. Pois vamos passar junto toda a eternidade. E aí você vai perceber aí que o final da oração de Jesus é cheio de doçura, graça e conforto indizível. Hoje nós não vemos Cristo com os nossos olhos, mas lemos a palavra sobre ele e ouvimos dele e cremos nele. Então nós podemos descansar nossa alma em sua obra consumada, mas enquanto estivermos aqui nesta terra, precisamos andar por fé e por vista. Então eu concluo, meus irmãos, essa singela palavra, dizendo que essas são as promessas para nós, reveladas na palavra de Deus. E aí,
a pergunta a ser feita é: temos vivido essa oração? Então, por que é necessário viver essa oração? Primeiro, porque Jesus pediu isso ao Pai. Segundo, porque essa é a nossa origem espiritual. Terceiro, porque temos uma missão diante deste mundo caído que vive em trevas. E quarto, nós temos um destino eterno. Qual tem sido a sua atitude diante do que você tem ouvido aqui? Você tem desfrutado dessa união com as pessoas da sua família? Você tem orado por elas? Você tem desfrutado dessa unidade com os irmãos da igreja? Você tem orado por eles? O que Jesus diria sobre nossa unidade como igreja? Em suas ações pessoais e ministeriais, o que você tem feito para que todos sejam levados à plena unidade? Meus irmãos, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Tenha um dia e uma semana abençoada para todos.